Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, terça-feira de carnaval, vai acabar essa baderna no mundo. E a gente tá aqui para fazer a meditação da gente enquanto é cedo, ainda, né? Não tem zoada. E a gente vai fazer. Também vou deixar aqui a reflexão de ontem, né, que eu não consegui terminar por conta que chegou visita aqui em casa. A gente vai tá terminando e colocando, né, aí para vocês meditarem. E hoje a gente vai para mais uma carta, né, de São Paulo aos Coríntios, né? Hoje vamos ver também os evangelhos, o de ontem e o de hoje. Fazer mais uma quantidade de vídeo, né? Porque tá chegando a hora de voltar às construções daqui. E aí as coisas vai ficar mais difícil, né? Vamos ver. Então, hoje a palavra ela tá no livro de Coríntios, 1 Coríntios. As cartas de São Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo do 1 ao... Não tá focando. Do 1 ao 19. Do 1 ao 19. Aqui. Vamos lá. Carismas e bem comum. Procurem o amor. Entretanto, aspirem aos dons do Espírito, principalmente a profecia. Pois aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém o entende, pois ele, em espírito, diz coisas incompreensíveis. Mas aquele que profetiza fala aos homens. Edifica, exorta, consola. Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo, ao passo que aquele que profetiza edifica a assembleia. Eu desejo que vocês todos falem em línguas, mas prefiro que profetizem. Aquele que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a menos que este mesmo as interprete, para que a assembleia seja edificada. Suponham, irmãos, que eu vá encontrá-los falando em línguas. Como serei útil se minhas palavras não levar para vocês nem revelação, nem ciência, nem profecia, nem ensinamento? O mesmo acontece com os instrumentos musicais, como a flauta ou a citara. Se não produzirem sons distintos, como reconhecer quem toca a flauta ou quem toca a citara? E se a trombeta produzir um som confuso, quem se preparar para a guerra? Assim também vocês. Se a sua linguagem não se exprime em palavras inteligíveis, como se poderá compreender o que vocês dizem? Estarão falando ao vento. No mundo existe não sei quantas espécies de linguagem, e não existe nada sem linguagem. Ora, se eu não conheço a força da linguagem, serei como estrangeiro para aquele que fala, e aquele que fala será um estrangeiro para mim. Assim também vocês, já que aspiram aos dons do Espírito, procurem tê-los em abundância, para edificarem a igreja. Por isso, aquele que fala em línguas deve rezar para que ele mesmo possa interpretá-las. Se rezo em línguas, o meu espírito está em oração, mas a minha inteligência não colhe fruto nenhum. O que fazer então? Rezarei com o meu espírito, mas rezarei também com a minha inteligência. Cantarei com o meu espírito, mas cantarei também com a minha inteligência. De fato, se apenas com o seu espírito que você bendiz, como poderá o ouvinte não iniciado dizer amém ou agradecimento que você faz, uma vez que ele não sabe o que você está dizendo? A ação de graças que você faz é sem dúvida valiosa,
mas o outro não se edifica. Agradeço a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Numa assembleia, porém, prefiro dizer 5 palavras com a minha inteligência para instruir também os outros, a dizer 10.000 palavras em línguas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, hoje Paulo vem ensinar aquela comunidade de Coríntios o que significa a oração em línguas. Quem conhece a oração em línguas? Muitos conhecem e não acreditam. Muitos já viram. Muitos se assustam quando vê, principalmente as pessoas leigas que não vai muito à igreja, quando é convidado a um grupo de oração carismático ou a um culto mesmo evangélico protestante. Vê aquelas pessoas orarem em línguas estranhas. É como se você estivesse falando inglês e ali enrola a tua língua e você não entende nada. Aquilo ali é a oração em línguas. Aí o que Paulo ele vem nos ensinar nessas cartas de hoje? Ele vem nos ensinar que a oração em língua, ela edifica a nós mesmos. Ela edifica a mim. Por quê? A oração em línguas, ela é a oração dos anjos. Quando você passa a orar em línguas, é os anjos que estão orando por você. Ou seja, é os anjos que estão orando por você a Deus. Acontece muito de você, muitas vezes você quando entra em oração, né, no seu quarto, aonde você entra, onde você tem a sua intimidade com Jesus, você entra em oração, aí você ora, falando mesmo. Oração normal, começa a rezar. E aí chega um momento que você não tem mais palavras para falar com Jesus. Se você você tem o dom de orar em línguas, o próprio Espírito Santo, a oração em línguas é a oração do Espírito Santo. É os anjos que vêm ao nosso socorro no momento em que a nossa oração falta. E ali edifica a nossa alma, o nosso espírito. É uma oração que não edifica quem está do lado. É uma oração que não edifica a assembleia, por exemplo. Povo que está ali na igreja. Mas edifica a mim. É uma oração que me leva ao colo do Espírito Santo, vamos dizer assim. Se eu tenho algo de negativo em mim, na minha alma, no meu espírito, né? Como eu poderia citar aqui algo negativo que poderia estar acontecendo comigo? Muitas vezes a gente amanhece o dia mal-humorado. Muitas vezes a gente vai trabalhar, encontra com alguém que nos deixa mal-humorado. Encontramos com pessoas pesadas, pessoas que muitas vezes encontra com você, começa a falar coisas absurdas e ali você ingere aquilo ali. Então todo aquele peso, aquela negatividade daquela pessoa passa para você. Muitas vezes você amanhece o dia muito bem, mas você lhe passa uma energia negativa e você passa o dia todo mal. Isso é algo que ficou impregnado na tua alma, vamos dizer assim, no teu espírito. Então, quando você tem a oração em língua, é para edificar essa parte de você, o seu interior. Aí Paulo vem explicar. Eu gostaria que todos vocês orassem em línguas. Por quê? Porque vocês estão edificando vocês. Mas eu prefiro que vocês profetizem, ou seja, eu prefiro que vocês orem normalmente, com as palavras, né? Pedindo ao Espírito Santo, em primeiro lugar, o discernimento, né? Aí ele também cita, né? A não ser que você também
as interpreta, ou seja, a partir do momento que existe o dom da pessoa que ora em línguas, existe a pessoa que tem o dom de interpretar, ou seja, eu começo a oração em línguas, mas tem alguém ali que profetiza. Se for dessa forma, beleza, Paulo está dizendo, a assembleia vai estar acobertada pelas coisas do Espírito Santo. Por quê? Porque a pessoa que está interpretando, ela está profetizando ali na igreja. Ela está dizendo, né? Quem nunca? Quem já participou de grupo de oração carismático sabe. Quem é de culto protestante também sabe. Que sempre tem alguém que ora em línguas e ao mesmo tempo interpreta, né? Fala, tá ali, começa ali orando em línguas, mas depois diz, Jesus vem dizer, Jesus está falando aqui para tal pessoa, tem uma pessoa aqui assim, tem uma pessoa que está aqui com vontade de tirar a sua vida, tem vontade, entendeu? Então isso é a interpretação, ou seja, a pessoa tem o dom de entender o que aquela outra pessoa está falando em línguas. Isso é um dom do Espírito Santo. É o dom da ciência, né? Então, Paulo vem dizer, para a Assembleia, é como se Paulo dissesse assim, para você impor as mãos numa pessoa e orar, eu prefiro que você ore profetizando, eu prefiro que você ore normal, eu prefiro que... se você orar em línguas, ela pode se assustar, ela não vai entender nada, entendeu? E se você orar normal, em primeiro lugar você faz a sua parte, se ajoelha à parte, pede ao Espírito Santo, ore em língua pela sua alma, para que o dom da ciência possa, naquele momento que você está impondo as mãos à pessoa, você possa entender o que está acontecendo com aquela pessoa. Então, muitas vezes, quando a gente está em algum grupo de oração, alguma coisa, vem alguém, coloca a mão sobre nós e começa a orar. E ali a pessoa começa a falar. Você está passando por isso, e Jesus manda te dizer tal coisa. Então, isso é uma profecia, né? Isso é uma profecia. Agora, a gente precisa ter muito cuidado que existe vasos para profetizar, existe vasilhas, né? Existe vasilhas. Pessoas que profetizam assim. Do nada, sem precisar orar, sem precisar nada, tá ali, acha bonito e ali diz, Jesus fala que aqui no meio tem fulano assim, Jesus fala que não passa de amanhã teu marido vai descer a cova, Jesus fala isso, aquilo outro. Muito cuidado que nem todo mundo fala verdadeiramente a linguagem do Espírito Santo. Às vezes é a sua, acha bonito a profecia, vai lá e faz de todo jeito. Isso existe demais mesmo. Aí Jesus vem falar, muito cuidado com essas pessoas, porque eu não falo na boca de todo mundo. Não é assim, né? As coisas de Deus, elas são muito minuciosas, né? Precisa-se de muita atenção e de muita dedicação para as coisas de Deus, para que Ele venha falar uma profecia, né? Para que Ele venha falar. Se a gente bem soubesse, quando a gente entra para orar no nosso quarto, a gente passaria um tempo orando em línguas, porque está edificando a nossa alma, né? Através da oração em língua, você pode descobrir um dom, que é o dom da ciência. É o dom que quando você está ali orando em língua, está passando algo na tua cabeça, na tua mente, que vai acontecer ou que está acontecendo em alguém, por exemplo, que você esteja orando, né? Então, eu tenho uma amiga, eu lendo aqui e lembrando dessas coisas que acontecia, né? Quando eu era coordenadora de grupo de oração, tinha os grupos, né? Os grupos de oração, os grupos de intercessão, eram 4 pessoas de intercessão que intercedia, eram 4 pessoas da pregação, eram a equipe de música, no caso o Ministério de Música do grupo, era 4 pessoas para o acolhimento, enfim, tinha essas... Então, as reuniões da gente eram feitas no Santíssimo, diante de Jesus, né?
E aí, é, em uma dessas reuniões, as meninas começaram a descobrir os seus dons. Uma que não orava em língua começou a orar em língua. A outra começou a ter visualizações. Começou a ver. Quando ela estava ali orando em língua, aquele momento do Espírito Santo, ela começava a ver as coisas. Aquilo assustava elas um pouco, mas era o dom que elas estavam descobrindo. Teve outras que descobriu o dom do louvor, da música, passou a fazer parte do Ministério de Música, né? E assim sucessivamente, né? Outras que eram da intercessão, da intercessão, tinha o repouso no Espírito. Enfim, era uma coisa maravilhosa aquelas reuniões. E eu me recordo que... Olha aí, ó. Eu me recordo que em uma dessas noites, quando a gente saía, a igreja fica aqui pertinho, sabe? De casa. Fica pertinho. Minhas filhas eram pequenas. Uma tinha 10 anos, a outra eu acredito que tinha 7, 6, por aí. E aí, a filha dessa menina também vinha para aqui brincar e ficava todas elas aqui, né? Aí ela já era maiorzinha, já tinha 10 anos. Então o que a gente fazia? A gente fechava a porta, deixava elas brincando de boneca na sala e a gente ia pro grupo de oração, que fica aqui pertinho, e a vizinha de vez em quando dava uma olhadinha na porta, assim, para ver como é que estavam as coisas. Só que a gente ia com cuidado, a gente ficava com medo, né? Mesmo sabendo que Jesus guarda, mas a gente ficava com medo, porque eram crianças de menores, mas a gente ia, né? E uma dessas reuniões, a gente começou o momento do Espírito Santo orando em línguas. E quando a gente estava lá orando em línguas, ela, a mãe de uma das meninas que estavam aqui, começou a chorar desesperadamente, dizendo que estava tendo uma visão, mas estava com medo de falar. E aí eu falei para ela, você fale, porque se você está tendo uma visão, é Jesus que está lhe mostrando. Você está descobrindo o dom da ciência, né? Que é justamente quando a gente está orando em língua, a gente começa a ver coisas. Passa coisas na nossa mente quando a gente está com o olho fechado. Aí ela dizia, eu acabei de ver Jesus entrar no terraço da tua casa, Maria. Será que aconteceu alguma coisa com as meninas? Né? Porque o inimigo... Jesus está ali agindo, né? Jesus estava mostrando que estava tomando conta das filhas da gente. Que ele veio tomar conta. Enquanto a gente foi para a obra dele, ele estava lá tomando conta. E aí ela, será que aconteceu alguma coisa? Eu estou tendo essa visão, né? Eu estou vendo um homem todo de branco entrando lá no terraço da tua casa. E entrava na tua casa, né? Aí ali eu lembro que a gente pediu mais oração e começou a orar. E aí a gente teve a certeza que Jesus estava aqui tomando conta das meninas, enquanto a gente estava lá tomando conta da obra dele. Então ali a gente descobriu que aquela menina, ela tinha o dom da ciência. E aí, daí por diante, ela começou tendo revelações. Então ela teve uma revelação que fechou a dúvida que a gente tinha. Se a gente tinha alguma dúvida que ela estava vendo coisas, podia ser da cabeça dela, nessa visão que ela teve na casa dela, a gente não teve mais dúvida. Aí ela orando também, rezando também, e ela falou que viu um caixão, né, no sítio do avô dela, um caixão, ou seja, ia morrer alguém. E aí ela tinha muito medo, que ela já perdeu o pai, agora ela perdeu mais o medo de ver, de chegar junto de velório, de caixão, assim, e olhar o defunto, né? Então ela dizia que tinha medo, na visão dela, ela estava com medo de olhar quem era, se era alguém conhecido. Mas mesmo assim ela ia. Na visão, ela vendo isso, né? Então ela ia. Quando ela chegava lá, era um primo dela que mora justamente com a avó nesse sítio. Ele tinha falecido e ela viu todos os detalhes das rosas, como colocar as rosas nele. Então ela dizia, Maria, eu tô com medo, eu não quero mais ver essas coisas. Aí ela via que aqui, na parte da mão que fica assim, né? Ela via que eram rosas amarelas.
que colocavam. E o resto tudo rosas brancas. Aí, tudo bem, passou-se uma semana. Com uma semana, o rapaz, o dito cujo rapaz sofre um acidente de moto e morre. E justamente acontece como ela viu na visão. Ela foi ao sítio, ficou com medo de olhar dentro do caixão, mas ela, como viu a visão, ela quis ter certeza se realmente tinha sido aquele acontecimento ali. E quando ela chega no caixão, ela vê a forma das rosas que colocaram justamente na mão em que estava assim, eram rosas amarelas. E todas as outras rosas que foram colocadas no corpo dele foi branca. Então ela teve toda a certeza que Jesus estava dando a ela de presente o dom da ciência. Quando ela orava em línguas, ela via alguma coisa. Ou seja, ela orava em línguas e também as interpretava. É como Paulo diz aqui. A oração em língua para as outras pessoas que estão ouvindo, ela só serve se você as interpretá-la ou se tiver alguém ali que possa ter o dom de interpretar. Então você ora e alguém ali vai fazer a profecia. Então é válido, não é? É válido. Então, essas duas visões que ela teve deu a ela o dom da ciência, né? Então é como Paulo diz: para você, para mim, orar em línguas me edifica, fortalece a minha alma, o meu espírito. Mas as pessoas que estão ao meu lado, não. Se você tiver em alguma reunião em casa, né? Se você tiver... Não adianta você orar em línguas. Você pode até ter o dom de orar em línguas. Mas as pessoas que estão ali, muitas vão se assustar, porque não tem uma caminhada em igreja, não entende. Muitos não vão entender e não vão se edificar. Ele quer dizer, não vai se edificar. Quando você ora com palavras normais, as pessoas, elas choram, elas colocam os seus problemas para fora, né? Porque elas estão entendendo o que está se falando. Então é isso que Paulo vem dizer hoje sobre a oração em línguas, né? A gente precisamos entender esse mistério, conhecer esse mistério, porque é uma coisa que nos edifica muito, né? Mas nos edifica para nós. Então, assim, é um dom do Espírito Santo a oração em línguas, né? Muitas vezes as pessoas chegam no grupo de oração carismático, católico, e tem muito a assembleia orando em línguas. Eles ensinam a assembleia a orar em línguas, né? Vão cantarolando da forma que sair, do jeito que sair da sua boca é a sua oração, é os anjos orando por você, né? Mas quando a assembleia ela tá ali, todo mundo ali no fogo do Espírito Santo, que você sente em você esse fogo, alguém lá no púlpito está profetizando, está ali falando para que as pessoas entendam. Entendeu? Enquanto todo mundo ora em língua, tem alguém que está ali. Jesus fala nesse momento para uma pessoa que está aqui que ela quer se matar. Você veio aqui, um exemplo, né? Você veio aqui com essa intenção de tirar a sua vida. Entendeu? Então, essa pessoa ela está interpretando aquela oração que está sendo feita ali. Então, as pessoas elas começam a entender. E essa pessoa que foi ali com a intenção de tirar a sua vida, ela vai se edificar. Por quê? Porque ali a pessoa vai fortalecer. Muitos dizem até assim, quando terminar o culto ou quando terminar o grupo de oração, me procure. Vamos fazer uma oração em você, vamos conversar com você. Aquela pessoa ela vai sair dali transformada. Se ela tinha a intenção de se matar, ela sai sem mais essa intenção, sem mais essa tentação do inimigo. Então é isso que Paulo vem dizer, né? Não ore em línguas em ninguém se você não tem o dom de interpretá-las. Reze você para você.
né? Sempre que você se ajoelhar, tem esse momento com o Espírito Santo de Deus. Quando você for ler a palavra, se você tem a prática de orar em línguas já, ore um pouco em línguas, porque o Espírito Santo se faz presente na oração. É a oração do Espírito Santo, a oração em línguas, o dom de orar em línguas. É a oração dos anjos, é como eu falava. Quando você não tem mais palavras nas suas orações para falar a Deus, você está ali clamando, você está pedindo, mas chega um momento que você não tem mais. Você começa a pedir o Espírito Santo, a oração em línguas. E ali, a oração em língua, os anjos estão entrando em comunicação com Deus, com Jesus Cristo, levando o que você precisa na sua alma para Ele. É para isso que existe a oração em língua. Ela edifica a mim, ela edifica a você, né? Ela abre os nossos olhos, ela fortalece o Espírito Santo em nós. Mas no vizinho ela não colhe frutos. Você não pode dar frutos dentro de uma missa de cura e libertação, uma missa que está ali. Você não pode só orar em línguas. Você vê que as pessoas elas ficam assustadas, principalmente missa normal. Se chega um pregador diferente de outro lugar que tem o hábito de inserir ali na missa a oração em línguas, as pessoas ficam patéticas, elas ficam olhando, elas ficam com medo. Muitas vezes as pessoas desmaiam. Por que as pessoas entram no repouso do Espírito, né? Com as orações em línguas, porque é uma coisa que edifica o interior da pessoa. Quando a pessoa ela cai, não é porque ela está com o espírito mau. É o Espírito Santo de Deus tirando de dentro da alma dela tudo quanto é de sujeira, de preocupação, de vontade de morrer, de depressão. É uma cura espiritual que existe quando a pessoa entra no repouso do Espírito. Repouso no Espírito é diferente de manifestação de Espírito, né? Sempre em igreja protestante é manifestação de Espírito. Eles estão tirando os espíritos mal das pessoas, aonde você vê as pessoas gritar, ciscar, sabe? Mas aqui no catolicismo não acontece dessa forma. No catolicismo é só uma leveza que você não consegue ficar em pé e você cai. Você não cisca, você não grita. Você fica consciente, você escuta as pessoas orando, você escuta as pessoas cantando, mas você não tem força nas suas pernas para levantar. Isso tem um período curto. Você mesmo levanta sozinha. Se por acaso acontecer algo de errado, a coisa ela for ultrapassar aquilo que é de costume, os membros ali da igreja vai lá e leva você para uma sala para fazer uma oração mais forte, tipo um exorcismo, entendeu? Mas é tudo na calmaria, porque o Espírito Santo, ele é calmaria, né? Quando você chegar em um grupo de oração carismático e você vê o momento do Espírito Santo, todo mundo orando em línguas, aquelas profecias, aquela coisa, de repente as pessoas começam a caírem, é um repouso no Espírito. É o Espírito Santo curando a alma daquela pessoa, o espírito daquela pessoa, tirando dela tudo quanto é de negativo de dentro. Não tem nada a ver com demônio. A pessoa está manifestada, caiu. Fui na igreja católica, caiu um monte de gente. Todo mundo manifestado com os demônios lá. Não é demônio. Tá certo? Então, hoje Paulo veio ensinar isso pra gente. Isso é uma coisa muito, muito, muito importante para nós católicos que não sabem, né? Para não chegar a ser convidado por alguém, chegar num momento e ficar assustado com as pessoas orando em línguas. Então tá aí a explicação. Amém? Uma boa terça-feira para vocês de carnaval. Brinque com moderação, né? Se for preciso, não brinque.
Tchau. Um cheiro no coração de todo mundo.